Fala galera do Leão Songs, tudo jóia pessoal? Pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui um pouco diferente, mostrando para vocês mais uma função, tá? Para você poder utilizar na sua incubadora, ok? Incubadora não é apenas para você tratar filhote pequeno, tá? Mas você pode também utilizar ela de outras formas na sua casa, fechou? Então vou mostrar aqui para vocês uma outra utilização, tá? Que eu faço aqui, que você também pode fazer, ok? Principalmente às vezes com algumas aves doentes, tá? Que você tiver, você também pode usar aí de UTA a sua incubadora, tá? Desde que você tenha um certo conhecimento, tá? De umidade, etc. E saiba manusear, beleza? Então, acompanha aí, vou mostrar aqui para vocês. Hoje eu coloquei os pássaros para tomar banho, tá? Porém, 3 filhotes meus, após eu dar banho neles, porque eles estavam muito sujos, né? Os filhotes costumam ficar brincando muito no fundo da gaiola, né? Nessa idade, etc. Então a gente tem que fazer uma higiene no filhote, não pode deixar que fique aquelas penas todas colentas, etc. Mas você tem que tomar muito cuidado com hipotermia, tá? Porque os filhotes são muito suscetíveis à hipotermia, principalmente nessa primeira fase aí de 6 meses. Hoje não está um dia frio, tá? Porém, o tempo deu uma virada, ficou meio chuvoso, e após eu ter dado banho nos filhotes, eu percebi que eles estavam tremendo, né? Começando tremendo bastante, ficar meio apático. Então você tem que correr, tá? Porque hipotermia você não pode brincar, pode levar o seu pássaro a óbito muito rapidamente, filhotes, tá? Porque eles ainda não sabem se secar direito, não tem um bom controle ainda, tá? De temperatura corpórea. Então a gente tem que tomar muito cuidado, fechou? Então vou mostrar para vocês um outro manejinho que eu fiz aqui, que vocês podem fazer também, tá? Quando o seu pássaro, por exemplo, tiver com hipotermia, ou às vezes ele está com uma doença, está com uma coccidiose, etc, tá? Você tem que deixar num lugar mais quente, mas logicamente que é interessante uma UTI um pouquinho maior, você vai ter que adaptar tudo, né? Nesse caso eu aconselho você usar uma UTA, tá? Você que é criador aí, cria uma certa quantidade de aves, é sempre importante a gente ter ou uma UTA ou uma incubadora grande, que você pode também colocar, por exemplo, um transporte com a ave lá que está doente, tá? Coloca dentro, para ele ter um controle bom de temperatura, beleza? E isso ajuda o seu pássaro a se recuperar muito melhor, fechou? Então, dá uma acompanhadinha aí, vou mostrar para vocês, tá? O que eu fiz aqui, e aí fica mais essa dica para vocês, não perder aves aí, né? Alguma bobeira às vezes que você dá, passarinho, tava lá, tomou uma chuva, né? Às vezes a pessoa coloca o passarinho ali para tomar um sol, não sei o que, ou deixa para outra pessoa olhar, sabe como é que é, né? Às vezes você deixa para uma pessoa olhar que não é você, e as pessoas olham daquele jeito, né? Só quem gosta realmente, que cuida, né? Que olha de a cor das aves, né? Tem gente que pensa que animal é como se fosse uma camiseta que você deixa lá no varal e toma uma chuva, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então acompanha aí. Olha aí, pessoal, tá? Aqui, ó, eu acabei de colocar faz uns 10 minutos mais ou menos, ó, tá? Calma. 3 filhotes de tico-tico, tá? Vocês podem ver aí, ó. Estão vendo? Eu dei um banho neles. Porém, o que ocorreu? Eles estavam com dificuldade para se secar e começaram a ficar com sintomas de hipotermia, tá? Como eu tive que correr, não dá para brincar, né, com esse tipo de coisa. Eu acabei nem forrando, tudo coloquei, mas agora eu vou estar limpando, né, depois que eu retirar os filhotes. E aí eu vou mostrar para vocês, tá? Vou ter que parar um pouquinho a gravação, porque eu vou ter que abrir aqui essa tampa, né, uma tampa grande, então depois eu mostro para vocês os filhotes já nos recintos aí, fechou? Aí, pessoal, os filhotes já aqui, ó, tá? Já estão começando já a querer comer sozinho. Ok? Então já tomaram banho, ó. Estão aí, ó, relativamente secos já, tá? Eu deixei eles por cerca de 15 minutos, tá? Ali na incubadeira, para evitar com que os pássaros ficassem hipotérmicos, tá? Temperatura 35 graus, ok? Se for uma coisa muito séria, você pode deixar até 38 graus, beleza? Mas nesse caso, como eu já coloquei, né, rapidamente, e a incubadora estava
já com 30 graus, porque estavam com mais 3 filhotes. Acabou, né, que estava quente, etc, não precisou de fazer o controle, tá? Trinca-ferro aqui, ele não precisa disso, tá? Tomou banho, tá tranquilo, tá com as penas aí perfeitas. Tem mais aqui 3 filhotinhos, tá? Que ainda não saíram do ninho, eles estavam na incubadora, eu acabei tirando, tem que alimentar agora. E aqui mais 3 filhotes, mais 4 filhotes, tá? Porém, esses 4 filhotes aqui ainda não pode dar banho, tá? É muito novinho para dar banho, a não ser que você dê banho já em seguida coloque na incubadora também, beleza? Mas eu prefiro ainda deixar um tempinho, não vou estar colocando para tomar banho ainda, tá? Agora esses daqui já estão quase desmamados, né? Deixa eu abrir aqui a tela para vocês poderem ver, ó, tá bom? Aí, ó, a gente tem aí uma melhor vista, né? Sem a grade, estão quase secos já, ó. Tá vendo? Agora eles já acabam de se secar e aí você não ocorre, né? Problema às vezes de perder um filhote por hipotermia, tá, gente? Porque perde e perde muito rápido, tá? Então tem que tomar cuidado, o charrinho também já está se secando aqui, tá? Então fica mais essa dica para vocês. Já deu uma limpadinha aqui na incubadeira, tá? Tem mais alguns ovos aqui ainda para nascer. Tem mais 6 tico-ticos e um trinca-ferro, tá? Para nascer aí, acredito. Tem alguns ovos ainda que vão nascer agora já pro final de março, quase início de abril, tá? Então a gente em abril vai ter filhotada aí, criando, porque esse ano aqui, graças a Deus, a temporada foi muito boa, né? Apesar de eu ter começado bem tarde essa temporada, eu coloquei ninho para as fêmeas aí, como eu já falei para vocês, só em janeiro, né? No meio de janeiro eu coloquei ninho, mas ainda deu pra gente tirar, né, uma quantidade razoável de filhotes, né? E depois aí, caso tiver, depois que eu fizer a sexagem, tudo certinho aí, e ver o que eu vou segurar ou não, eu falo para vocês, aí, caso for fazer transferência, a hora que liberarem as transferências, a gente passa para vocês aí, tá? Algumas aves aí para aqueles que tiverem interesse, beleza? Genética de primeira, aqui é só fera. Fechou, pessoal? Um grande abraço, então. Fiquem com Deus, não esqueça de curtir e compartilhar. E se você ainda não é inscrito, não perca mais tempo, se inscreva aí no canal e veja aí, ó, tá? Como é que se cria de verdade aí, com qualidade, né? Aí, ó, tá? Tudo criado no bico, tá? Então, aqui não tem conversa não. Fechou, pessoal? Então vou ficando nessa. Guarda bem essa dica, tá? Você que é criador, não faça economia, tá? Aquela economia de, sabe, quem tem 2 orelhas grandes, né? Então, tenha um incubador na sua casa ou tenha uma UTA, que isso vai salvar muitas das vezes a vida dos seus pássaros, não só dos filhotes, mas também pode salvar a vida do seu pássaro adulto, tá? Muitas das vezes o pássaro está com um problema aí, está com uma coccidiose avançada. Até você chegar no veterinário, é interessante você deixar esse pássaro, tá, numa temperatura alta para ele poder se hidratar e etc. Existem algumas UTAs profissionais, né, onde você vai ter controle de temperatura, controle de umidade, tudo digital, além da possibilidade de fazer uma oxigenoterapia, tá? Porém, na grande maioria das vezes você vai encontrar esse tipo de equipamento, que é um equipamento já mais caro, tá? Em torno aí de 10 mil reais aí para cima. Você às vezes vai encontrar apenas numa clínica ou em grandes criadouros, né? Onde muitas das vezes o atendimento veterinário já é feito no local, beleza? Então, se você tiver essa oportunidade, não perca tempo, tá? E coloque um equipamento dele que só tem a agregar no seu plantel. Show? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aí. Valeu!